A Esmeralda diz que tudo bem, mas que ele não respondeu ainda se ela, a Mônica, vai ou não nessa viagem. O Paulo diz que ele não poderia negar isso porque ele estaria mentindo, e a Esmeralda se revolta e diz que a Mônica está apaixonada por ele, que ela sabe disso e que ela, a Mônica, vai separar eles dois. O Paulo sorri e pergunta de onde foi que ela tirou essa ideia ali tão absurda, e é aí onde ela revela que sabe disso porque foi o irmão dele que disse tudo a ela em outro dia. O Paulo agora é quem se revolta e pergunta se foi o Mariano que disse isso, e a Esmeralda fala que sim, que ele disse que eles dois estavam namorando. Tudo começa quando a Lorena chama o Paulo e diz que ele prepare as malas dele, que no dia seguinte eles vão para a fazenda, e o Paulo fica sem entender ali, meio confuso, e pergunta: o quê? Fazenda? Lorena responde que sim, que é a fazenda e que a Mônica tem que se divertir e que eles ficarão lá entre 3 a 4 dias. Só que o Paulo já vai logo falando para que ela não conte com ele para isso, porque ele não vai. Lorena então diz a ele que ele deu um desgosto terrível ao pai dele, que o mínimo que ele poderia fazer é tentar acalmar ele. O Paulo diz que ele não fez nada para se arrepender, e a Lorena diz para que agora eles não fiquem falando coisas desagradáveis porque a Mônica vai se aborrecer. O Paulo então diz que ele vai e ela fica toda feliz ali, só que ele já vai dizendo que ela não vai ter nenhuma esperança porque ele não vai mudar o seu modo de pensar. Ela diz a ele que eles sairão logo no dia seguinte, logo cedo, e que tem muitas esperanças que quando chegar lá a vida deles voltem ao normal. Ele tenta até questionar, mas ela vai logo abraçando ele, fazendo mimos a ele ali, e ele reclama e diz que isso é terrível. Já com a Esmeralda, ela foi chamada ali no escritório. Ao chegar lá, o Cantum diz que mandou chamar ela para saber como que ela está se sentindo ali no trabalho. Esmeralda, toda desconfiada ali, ela diz que está sim se sentindo muito bem, e o Cantum pergunta se é mesmo e se todos estão tratando ela bem. A Esmeralda diz que sim, que muito bem. Então o Cantum dá uma jogada e pergunta se ela pretende ir direto para casa quando ela sair dali, e a Esmeralda, toda inocente ali, ela diz que sim. Então o pilantra do Cantum, ele diz que nesse caso ele pode dar uma carona a ela porque é o seu caminho, só que a Esmeralda diz que não precisa, que não quer incomodar ele porque ela vai de ônibus. O Cantum então se levanta e diz que ali não tem nenhum incômodo porque ele mora logo ali depois da ponte e que pode deixar ela perto da casa dela, e que só vai assinar alguns papéis que vão trazer para ele e depois eles se vão. E a Esmeralda congela na mesma hora, e depois a cena muda e vai para Lorena, que está conversando com a Mônica, e diz a ela que essa viagem deixou todo mundo empolgados. A Mônica pergunta sobre o Paulo, se ele também ficou empolgado. Lorena então inventa uma mentira da molesta ali e diz que sim, que ele ficou muito feliz porque ela vai. A Mônica diz que o Paulo está muito sério com ela, e a Lorena diz para que ela não seja boba, porque já disse que ele é tímido e que sabe muito bem que ele ama ela e que tem certeza disso, e que o problema é que ele é um rapaz muito reservado. A Mônica pergunta se ela realmente acha isso, e a Lorena responde que os jovens são tímidos e que precisa de ajuda, em especial o Paulo, e continua inventando mentira ali, e diz que embora o Paulo seja louco por ela, ele não é capaz de dizer isso. Só que a Mônica diz que o Paulo na verdade deu a entender que ele está apaixonado pelaquela garota do lixão. Lorena diz para que ela não diga bobagens ali, e que é claro que como o Paulo é bonito, refinado, de boa família e parece um pote de mel, e que só as moscas grudam nele. Depois ela diz a Mônica que aproveita esses dias na fazenda e que faça o filho dela escolher o caminho certo. A Mônica diz que está bem e que ela sabe muito bem que ela ama o Paulo e que vai fazer o que puder para que ele ame ela também, e que promete isso a ela. Só que enquanto isso, o Paulo está bem de boa ali, abraçadinho com a Esmeralda, e ele chama ela de amor e diz que não queria mais ter que se despedir dela, e a Esmeralda fica confusa e pergunta o porquê, o que foi que houve, e se foi porque ele falou com o pai dele e o pai dele ficou chateado. O Paulo fala que não, chama ela novamente de amor e diz que isso é outro assunto, e pede para que ela não fique assustada porque ali é só uma despedida rápida. A Esmeralda pergunta para onde ele vai e por quê, e o Paulo diz que ele tem que ir na fazenda com seus familiares e alguns convidados, mas que isso será apenas por alguns dias, e que na segunda, no mais tardar terça-feira, ele estará de volta. A Esmeralda fica ainda mais confusa e pergunta se ele disse convidados, e fala que é melhor ele não ir, e pergunta por que ele tem que ir.
O Paulo diz a ela que é porque é um compromisso de família e a Esmeralda, nada boba pra isso, ela diz que sabe sim que é um compromisso de família com ela, né, com a Mônica. O Paulo sorri e pergunta a ela qual o problema com a Mônica e pergunta por que de repente esse ciúme agora. Esmeralda então pede para que ele diga agora a ela ali que a Mônica não vai. O Paulo calado e ela pressiona que ele diga isso a ela, que ela acredita nele sim, mas que se for o contrário, se a Mônica for, é melhor ele não ir e fique ali com ela. A Esmeralda toda carinhosa ali, chama ele de amor e pede que por favor que ele não vá e fique ali com ela. O Paulo fala que ele não pode fazer isso porque ele já deu a palavra dele à mãe dele que ele iria com ela. A Esmeralda diz que tudo bem, mas que ele não respondeu ainda se ela, a Mônica, vai ou não nessa viagem. O Paulo diz que ele não poderia negar isso porque ele estaria mentindo e a Esmeralda se revolta e diz que a Mônica está apaixonada por ele, que ela sabe disso e que ela, a Mônica, vai separar eles dois. O Paulo sorri e pergunta de onde foi que ela tirou essa ideia ali tão absurda e é aí onde ela revela que sabe disso porque foi o irmão dele que disse tudo a ela em outro dia. O Paulo agora é quem se revolta e pergunta se foi o Mariano que disse isso e a Esmeralda fala que sim, que ele disse que eles dois estavam namorando. E falando do Mariano, agora ele chega ali na mãe, que ele cumprimenta, ele retribui, depois ela pergunta a ele se ele já arrumou as coisas dele para a viagem. O Mariano responde que sim, que já está tudo pronto e depois ele com fofoquinha ali, ele diz que estava pensando que essa viagem para a fazenda vai fazer muito bem para todos, principalmente para o seu irmãozinho Paulo, porque bom, em outro dia ele não estava querendo contar e fica ali a todo tempo enrolando e a Lorena pergunta o que foi e manda ele falar logo. O Mariano pede para que ela espere e diz que ela pediu para que ele vigiasse o Paulo, não é isso? E a Lorena confirma que sim, então o Mariano diz que não quis contar nada a ela para que ela não fizesse ali um mega drama. Lorena começa a ficar agoniada ali e ela pergunta o que e manda ele falar logo. O Mariano dá até agonia aqui de ficar ouvindo ele, que toda hora ele fica enrolando ali e diz que prometeu ao Paulo que guardaria esse segredo dele e a Lorena pede que, por favor, que ele fale logo e diga o que foi que aconteceu. O Mariano diz para que ela não insista e pede para que ela não entregue a cabeça dele, porque senão o Paulo nunca mais vai confiar nele. Lorena diz para que ele fale logo de uma vez porque ela já está ficando com o coração na boca. Mariano então revela que um homem, um tal de italiano, que o que ele tem de italiano, ele, o Mariano, tem de russo, e ele está apaixonado pela gata e que ele puxou uma arma e apontou para o Paulo e lhe ameaçou de matá-lo se ele se aproximasse novamente da Esmeralda.